Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de JavaScript e hoje a gente vai pensar um pouco a respeito da resolução da calculadora. Vamos conversar num passo a passo de como seria a ideia de resolver. Claro que não é a única ideia, mas vamos pensar em uma possibilidade de como resolver essa questão da calculadora para que ela realmente funcione, para que a gente possa clicar nos números, clicar nos sinais e eles realmente apareçam na tela ali e a gente consiga fazer um cálculo real. Para isso, como vocês têm uma atividade a respeito da calculadora, para que vocês possam finalizar e implementar a parte dela, a gente vai pensar inicialmente no passo a passo de como a gente poderia começar a resolver ela e ao final a gente vai criar o código mesmo da lógica de cada botão. Por exemplo, de quando eu clicar e apertar, por exemplo, em um número, ele realmente apareça o número na tela. Mas quando eu apertar, por exemplo, o CE, ao invés de ele aparecer na tela, ele limpe toda a tela. Quando eu apertar, por exemplo, no sinal de igual, ao invés dele aparecer na tela, ele mostre o resultado do cálculo. Então, essa parte da lógica a gente vai desenvolver nesse vídeo. As partes anteriores de estruturação, de como estruturar todo o código da lógica da calculadora, aí fica como responsabilidade e como desafio para cada um de vocês. Talvez esse vídeo vai ficar um pouquinho mais comprido, porque a gente vai ter que pensar passo a passo na lógica, mas vai ser bem proveitoso aí. Eu sugiro que vocês analisem aí, façam junto, tirem todas as dúvidas que vocês tenham a respeito da resolução da calculadora. A gente tem dois modelos de calculadora e aí você pense aí qual que seria o seu para que você possa fazer a resolução. A gente tem o primeiro modelo, que é esse que você está vendo aqui na tela, e a gente tem o segundo modelo, que é esse outro que a gente está vendo aqui na tela. Só para ficar um pouco mais parecido um do outro, a gente vai substituir esse botão mod por um símbolo de subtração, que se a gente olhar aqui a gente não tem e na outra calculadora a gente tem. Para ficar mais fácil, porque a gente vai fazer uma resolução só, fica mais fácil da gente pensar no passo a passo. E a gente vai usar esse sinal de porcentagem não como porcentagem, mas como resta de divisão, que é o que a gente normalmente tem feito em linguagem computacional usando esse operador. Beleza? Então, vamos lá. A gente olhando para o código, a gente tem o primeiro modelo, que é o que vocês visualizaram lá como a primeira imagem, e o segundo, que a gente falou que substituiria o mod pelo sinal de subtração, para ficar bem parecido um com o outro, visto que a gente vai fazer e trabalhar apenas em uma resolução. Então, para a gente começar, vamos pensar no passo a passo de como seria essa ideia do desenvolvimento aqui da calculadora e depois a gente vai para aquela parte mais complexa ali da lógica do final para que vocês possam aplicar na função que executou o evento ali ao clicar em cada botão. Pensando no passo a passo, a primeira coisa que eu sugiro para vocês, analisem a calculadora que vocês desenvolveram e provavelmente a gente tem uma div class tela, você pode ver que a gente tem nos dois, uma div class tela, que é a parte respectiva da tela onde os números vão aparecer, onde o resultado de cálculo vai aparecer, etc. Depois disso, a gente tem os botões. Cada botão tem uma configuração diferente, um design, um layout diferente, e por isso a gente tem classes diferentes para alguns deles. Alguns são classes iguais, alguns são classes diferentes. Mas a primeira coisa que eu sugiro para vocês, para que fique mais fácil de você resolver e conseguir aplicar um evento só para todos os botões, é criar uma classe em comum para todos eles. Isso significa que eu posso, por exemplo, aqui pegar o meu que chama btn6, dar um espaço e aqui colocar um nome de uma classe. Então, por exemplo, vou colocar botão, ou vou colocar números, ou vou colocar calculadora, o que você preferir é o nome dessa classe. Nesse caso aqui, eu posso fazer esses nomes separados por espaço,
Porque aqui eu tenho agora duas classes, a btn6, que é a que vai formatar o botão, e a botão, que é a que vai ser comum para todos os outros. Aí eu precisaria adicionar em todos os botões ali, para que eu consiga aplicar o evento em todos de uma vez só e não precise colocar um por um. Então a primeira coisa que eu sugiro para vocês, e eu vou até comentar aqui como parte do desenvolvimento, o primeiro passo sugerido é crie uma classe em comum para todos os botões, certo? Como eu falei para vocês, eu vou escrevendo passo a passo e aí depois disso a gente vai fazer a lógica final para que você, nesse passo a passo, depois você transforme nas informações respectivas do JavaScript para que funcione realmente. Então, a primeira coisa, cria uma classe em comum para todos os botões. Vai lá nos botões, coloca o mesmo nome de classe para todos, separados ali por espaço, para que não perca a formatação que você já tem, mas só para que a gente consiga usar todas as informações ali. O segundo passo que eu sugiro para vocês é, depois que criou uma classe em comum, adicione um evento para essa classe. E aí essa sugestão poderia ser vir em cada uma das divs aqui e aplicar o evento onClick, colocar aqui onClick e a função chamada por ele, ou então a minha sugestão para vocês seria utilizar a função addEventListener. Se você tem alguma dúvida sobre como criar esse evento, volta na aula anterior sobre eventos da JavaScript básico, dá uma olhada lá, faça o exemplo, que acredito que você vai conseguir desenvolver sem problemas. Como a gente tem vários botões ali que vão ter essa classe que você criou em comum para todos eles, você vai precisar criar um laço de repetição para que aplique o evento em todos os itens ali, todos os botões, tá? Então você vai ter que fazer essa seleção primeiro, seria esse passo a passo aqui, ó, dentro do item 2, né? Você vai precisar selecionar a classe que você criou. Depois disso, você precisaria criar um laço de repetição para aplicar o evento em cada botão, porque você vai ver que a gente tem vários botões com a mesma classe, então a gente tem que aplicar um por um, e a forma mais fácil de fazer isso é por meio de um laço de repetição. Feito isso, como terceiro passo do desenvolvimento, quando você utilizar o addEventListener, você vai ver que a gente tem dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o tipo do evento, no nosso caso é o click, né? E o segundo parâmetro é uma function, uma função, que toda vez que eu clicar em um botão, ele vai chamar essa função e executar alguma tarefa. No nosso caso é pegar as informações e colocar na tela, ou realizar o cálculo, ou algo do tipo. Então, o terceiro passo é criar a function que será responsável por tratar os eventos dos botões. Então, seria o nosso terceiro passo. Essa function seria, por exemplo, function calculadora, por exemplo, e aqui dentro vai ser executado todas as instruções de quando eu clicar em um botão, é essa function que vai ser chamada. Uma coisa interessante que a gente tem no addEventListener, que a gente pode receber todo o conjunto de informações que corresponde ao elemento clicado. No nosso caso, por exemplo, tem uma div ali que representa o número 5. Quando eu clicar nele, ele vai trazer para mim todas as informações daquela div, inclusive o número que está dentro dela, que vai ser o que vai importar para a gente saber qual elemento foi clicado, qual número foi clicado. Então, a gente tem uma variável aqui que aí foi explicado lá no addEventListener, que eu posso chamar ela de elemento, posso chamar de qualquer coisa, porque é o nome de uma variável. E essa variável vai conter as informações relativas ao botão que acabou de ser clicado.
certo? Então, seria o terceiro passo, criar essa function. Quarto passo, dentro da function, selecionar a div que representa a tela. Por que eu preciso selecionar essa div? Porque eu preciso inserir números nela, eu preciso pegar os números que estão lá para fazer o cálculo. Então, para que eu faça a operação sobre a tela, eu preciso selecionar essa div que representa a tela, certo? Quinto passo, eu preciso resgatar as informações que vieram do botão que acabou de ser clicado, que é o que eu falei lá, que vem no parâmetro da function que é chamada através do add event listener, e verificar qual dos botões foram clicados para verificar a operação a ser realizada.